É um prazer estar aqui. Eu sou chefe do Departamento de Letras Modernas, olha, de Educação de Letras Modernas aqui na Unesp de Assis. Tive o prazer de acompanhar esse projeto lá no início, né, Zé, naquela reunião na Prefeitura de Tarumã, quando foi instaurado, né, o início desse projeto. Acompanho o professor José Luiz de longa data como ex-aluno, enfim, todo um processo também, né? E tenho muita admiração também pelo seu trabalho. Muito embora eu seja da área de espanhol, no Departamento de Letras Modernas, eu sou descendente de alemã, meu sobrenome revela isso, né? Eu sou Kelly Cristiane Henschel, que é um sobrenome muito conhecido aqui na nossa região. Então, eu tenho assim, uma grande admiração por esse estudo e vejo realmente a importância, né, o impacto que isso tem para a nossa região, enfim, para os estudos, né, e para a memória da imigração alemã no Brasil e essas relações interculturais, né, entre os nossos países. É muito relevante estudos dessa natureza, de fato. E o projeto ficou lindo, né? Eu não tive a oportunidade ainda de manuseá-lo, de vê-lo, né? No físico, o Zé compartilhou comigo apenas alguns arquivos digitais, ainda o boneco, né? Mas, de fato, ficou muito bonito, uma narrativa com um cunho estético bastante importante, né? Uma obra literária, né? Mais do que tudo, além da memória, né? Desse aspecto aí da ciência e o resgate da memória, mas também com um tom poético, né? Eu acho que isso enaltece mais ainda o projeto. Zé, parabéns a todos os autores, né? A todos os envolvidos, ao seu também, aí, na parceria com o Zé, professor de alemão também da nossa casa aqui, da Unesp de Assis. Com quem eu tenho assim, um grande prazer de compartilhar a vida, o trabalho, né, Zé? E o Zé é uma grande inspiração para mim, porque ele foi meu chefe por muitos anos, né? E com ele eu troco muitas figurinhas também para poder seguir nessa área aí da gestão, que não é fácil, né? É isso, eu fico aqui, Zé, à disposição, tá bom? Para nesse momento mais oficial, se você quiser, novamente eu tomo a palavra. Parabéns, tá? Obrigado, Kelly. Eu não sei se o Dario gostaria de... Aí, Dario, fala um pouco aí para a gente, por favor. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado, Zé Luiz, por esse convite. É uma honra enorme estar aqui presente, representando a nossa faculdade. Nesse momento, bom, na função de diretor, mas como um colega teu e conhecedor um pouco do teu trabalho. É uma honra imensa, sinceramente. Estou ansioso por receber um exemplar do livro e poder ter contato com essas histórias todas que os colegas já estão mencionando. Eu tive contato prévio com um esboço, né, do livro, mas estou realmente ansioso. Muitíssimo obrigado, parabéns a todos, né? Você como organizador, a todos os demais organizadores, os autores, os apoiadores, o pessoal do Brooklyn Fest. Dizer que é uma honra imensa para nós chegar a esse resultado, que é resultado, como você mesmo sabe, inclusive de um convênio, né, que a gente tem com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, e uma conquista gigantesca do teu trabalho, né, o reconhecimento a esse trabalho tão árduo, né, de pesquisa, de investigação e de extensão desse conhecimento para toda a sociedade, né? Então, só devo agradecer e parabenizar todos vocês, e estamos por aqui. Tomara que tenhamos muito mais obras como essa. Parabéns a Kelly como chefe do departamento e a todos os colegas e amigos que fazem dessa história uma realidade. Muitíssimo obrigado e contem com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, Dario. Você é uma grande figura também, cara.
Eu gostaria de verificar minha lista aqui se temos mais algumas pessoas para saudar e agradecer. Eu gostaria muito que a Maquele falasse um pouquinho, por enquanto, só saudações e agradecimentos, Maquele. Depois eu quero ouvir você falando do livro, porque nós escalamos aqui, eu pedi a Flávia para falar, gostaria que você falasse, o Rogério, e depois, enfim, todos os autores que quiserem falar, basta se inscrever aí, a gente vai passando a bola. Maquele, você está bem? Não sei se a Maquele está ligada ou não. Enquanto ela não aparece, deve estar, porque ela está trabalhando, né? A Maquele ela está abelhando o cartório de Tarumã, ajudou muito. Agora estão me Oi, ouvindo? Maquele. Bom dia a todos. Ouvindo. É um imenso prazer para mim participar desse projeto, conhecer o José Luiz, tive o imenso prazer de conhecê-lo graças ao projeto, a Flávia também. Opa! E para mim foi como um filho. Nós trabalhamos desde o início, no início apenas como pesquisadora, né, uma fonte de pesquisa, e está aí. Acabei escrevendo 3 narrativas e foi um prazer enorme trabalhar com o Félix. Ele é muito entusiasta, ele incentiva a todos, ele contagia a todos. E também em razão da importância de resgate de memórias, né, alemãs, das pessoas daqui, dos descendentes aqui da nossa região, esse contato pessoal com as histórias, foi um projeto muito interessante e um resultado, assim, muito bom, muito bom. Sou muito grata por participar dele. Obrigada. Muito obrigado, Maquele. Gostaria depois que você falasse. A Maquele conseguiu colocar um conceito de coronel-princesa, princesa-coronel, que eu achei o máximo. Tudo isso está no livro. Depois ela vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria, enquanto as pessoas apresentam, Maquele, eu queria ver se tem mais alguém para se apresentar. Vou olhar aqui de novo a lista. Eu não sei se temos mais algumas pessoas. Enquanto isso, eu queria combinar a estrutura do pré-lançamento mesmo, né? Eu já tinha combinado com algumas pessoas, mas é a seguinte sequência que nós podemos, daqui a pouquinho, começar. O Luiz, do Brooklyn, que é o curador de lá, que falou aí essa generosidade de palavras para a gente. O Luiz poderia falar um pouquinho mais do evento, porque o livro tem tudo a ver com o evento. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. O evento tem como o mote central a expressão Die Zeit, que em alemão significa o momento histórico, o tempo que nós estamos vivendo, essa era, né, de pandemia. E como subtema eles colocaram 2 coisas muito legais, que é a arte da convivência, da empatia, do compartilhamento, né? Portanto, é isso que vai orientar um pouco as nossas falas, porque estamos dentro do evento deles, como ele disse, abrindo o evento, a parte final, né, que são esses 3 últimos dias. Na verdade, o Brooklyn Fest já está acontecendo de maneira virtual, né, desde outubro, fim de outubro. E já teve várias atividades, e hoje abre com essa atividade do pré-lançamento do nosso livro. Então, a estrutura ficou assim: o Luiz fala no começo, e se o Ademar, também da associação, estiver conectado, ele pode falar na sequência ou junto com o Luiz. Depois eu tenho mais uma dupla caipira, que é a Flávia e eu. Nós queremos falar do livro, né? Então, aqui nós vamos mostrar a vocês o livro, e eu quero ler uns pedacinhos do livro para vocês todos aí, quem ainda não conhece o material. Os autores conhecem, já sabe, mas são pedacinhos bem pequenininhos. Depois a gente abre para todos os autores que estiverem aí, ilustradores, capista, quem quiser falar
alguma coisa. E mais no final dessa sessão, nós queremos ouvir mais uma vez o diretor Dario, a Kelly e também o Oscar Gozzi, prefeito de Tarumã, que não mediu esforços para ajudar a gente, apoiando desde o começo e estimulando a Geni, que nos deu uma força muito grande, né? Apesar das dificuldades que ela enfrentou aí com a sua enfermidade, mas ela foi eficiente e rápida nas nossas demandas. Então, me parece que é essa a estrutura que nós temos, e no final, então, eu gostaria muito, se a gente tiver a figura do Oscar aí presente, que ele fizesse, talvez, o fecho desse pré-lançamento, e se ele pudesse também, já anteciparia alguma coisa, convidando todo mundo para o lançamento oficial, que a gente pensou uma proposta que a gente está alimentando, é que ela aconteça no dia 3/12, às 15 horas, no CIEC, com protocolos de segurança, com o público mínimo possível, e que ela seja transmitida para todo mundo. Então, portanto, não precisem se esforçar para sair de casa, vocês poderão ver isso pelos canais de YouTube, ou canais de TV, canais da internet que a Prefeitura vai mobilizar. Parece boa a estrutura, nós podemos começar com o Luiz. Se alguém mais quiser falar, eu vi a Geni entrando, ainda dá tempo de saudar as pessoas, Geni. Fique à vontade. Zé, eu só vou te informar que eu tenho que sair por volta das 10 para as 11, mais ou menos, tá bom? Tá bom, a gente vai dar conta de tudo isso. Então, não tem problema se houver interrupção de alguma outra ordem, nenhum problema, porque os eventos de internet são assim mesmo. E sem contar que hoje ainda está um dia legal, mas quando está chovendo, aí cai a internet. Sexta-feira costuma cair também. Então, vamos dar início. Luiz, você poderia falar um pouquinho mais sobre a Brooklyn Fest, o tema e a associação que vocês têm aí no Brooklyn? Eu gostaria de lembrar que a gente pensou, no máximo, em 10 minutos de fala, porque essas falas podem estender muito a nossa sessão e a gente não quer. Então, Luiz, mais algumas palavras sobre o Brooklyn, a Brooklyn Fest e um evento de rua que vocês organizam, e esse primeiro evento virtual. Agora está aberto oficial o Brooklyn Fest, é isso? É isso, professor Félix? Oficial do pré-lançamento. É isso mesmo. Eu prefiro passar a palavra rapidamente para dizer a abertura oficial do Brooklyn Fest, a professora Flávia Renata, que foi através do trabalho dela, do mestrado dela, que eu cheguei a toda a história de Tarumã, Maracaí, Cruzália e Unesp de Assis. Por favor, Flávia Renata. Bom dia a todos. O Luiz me pegou de surpresa, não estava esperando essa fala agora. Viu? Não, mas é só falar assim, está aberta o Brooklyn Fest. Então, eu declaro aberta o Brooklyn Fest, através dessa live de hoje, do pré-lançamento do nosso livro de narrativas. E me sinto muito feliz por estar participando desse evento. Eu queria fazer um agradecimento à professora Flávia Renata, a generosidade do senhor professor José Luiz Félix e a todos vocês, autores das narrativas dos imigrantes e descendentes de alemães Tarumã. Eu queria fazer um agradecimento especial. O Brooklyn Fest Virtual 2020 está aberto com o tema Die Zeit, o tempo, empatia, a arte da convivência e do compartilhamento. A gente foi muito difícil abrir esse evento hoje, ou abrir o evento nesse final de semana, tudo que vai acontecer. São mais de 25 a 30 apresentações artísticas valorizando o conhecimento, a ciência, a educação e a cultura. O nosso evento virtual Brooklyn Fest 2020
tem o eixo central na valorização, que é a essência do trabalho de vocês, que é contar a história das pessoas. E esse é o nosso trabalho. Quer dizer, trazer a universidade, os escritores para fora dos seus muros. Essa que foi a ideia do tema do evento, e depois eu gostaria que o Félix pudesse também fazer o alinhamento desse momento. É um momento complexo, difícil, mas para vocês terem uma ideia, a gente dividiu alguns eixos o evento. Todo esse evento tem um guarda-chuva dos 250 anos do Beethoven. A importância do Beethoven na música e para a cultura do mundo. Então, como a gente não pode trazer as orquestras, a gente resolveu criar um festival popular de música brasileira com grupos inovadores, fazendo uma analogia que Beethoven foi inovador. Também fazer uma homenagem ao livro Narrativas de Imigrantes e Descendentes de Alemães Tarumã na região e a todos os autores, para dizer da importância da valorização da memória, a valorização da história das pessoas. E agora, à tarde, a gente vai fazer também um happy hour filosófico com o professor Fernando Costa Matos, unindo a filosofia alemã com a Academia Contemporânea de Letras. E à noite entra o professor Christian Dunker, da Universidade de São Paulo, conversando, um psicanalista e um filósofo. Um psicanalista, um filósofo e um palhaço. Essa é a ideia, o palhaço e o psicanalista conversando sobre a questão da empatia, da arte da convivência e do compartilhamento. A essência do nosso evento é a cultura popular germânica, onde a gente tem grupos importantes de dança e música. E a gente vai fazer isso no sentido virtual. A gente também está homenageando, para vocês terem uma ideia, um programa chamado Nações da Bola. É um programa com dois amigos que se conhecem há 50 anos. Nos anos 60, no final dos anos 60, a TV Tupi gravava muito o jogo do Dente de Leite, juvenil dos times de futebol em geral. O ataque do São Paulo era Muricy Ramalho, hoje técnico de futebol, Vitor Hugo Rodrigues, hoje técnico de futebol, e Sérgio Colonese, profissional da área financeira. Eles são amigos há muito tempo, cada um hoje está num ponto, mas o Vitor Hugo Rodrigues e Sérgio Colonese resolveram fazer um programa de futebol, analisando o futebol do mundo inteiro. Então a gente está homenageando a amizade de 50 anos deles, dentro do nosso evento. Então a gente fez uma roda de conversa com eles para recontar a história da memória do futebol dos anos 70 e a amizade deles que até hoje acontece. Então, eu queria dizer a vocês que eu estou muito emocionado. Ontem eu recebi o livro à 1h da manhã, porque nós estamos editando todo esse material, e dei uma lida um pouco geral no livro e fiquei muito emocionado nas histórias, nas memórias das pessoas. Então, é um evento difícil de realizar e eu queria dividir com vocês a generosidade do professor Zé Luiz Félix. Não posso deixar de fazer um agradecimento especial, além dele me receber intelectualmente, no sentido acadêmico, ele me recebeu na casa dele. Eu acho que um professor tem um caráter muito importante da generosidade. Então, não adianta ser só um intelectual se não tiver generosidade e tiver a troca. Então, eu queria fazer um agradecimento a ele, toda a sua equipe, a sua orientanda, a Flávia Renata, e como é importante a educação e o conhecimento. Porque através de um mestrado pela internet da educação da colônia rio-grandense, eu cheguei a todos vocês. Então, eu sou um curioso, um pesquisador sobre a imigração alemã de 645 municípios do estado de São Paulo. 100 municípios têm histórias da imigração alemã. 100 cidades paulistas têm história da imigração alemã. E foi muito importante a vinda de vocês do livro do Zé Luiz Félix. A gente fez um lançamento na Brooklyn Fest. Os grupos de dança da escola em Cruzália, Maracaí, Tarumã, e fazer esse agradecimento a todos vocês. Então,
É um agradecimento enorme, claro, do Ademar Távora, que era o presidente na época, o Pietro Iaconelli, e também a Márcia Djanikian, que é a nossa presidente hoje atual, né? É uma associação multicultural, para vocês terem uma ideia, tem espanhola, italiano, português, armênio e alemão. Então, é uma associação multicultural. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a fala aqui ao mediador, ao professor Zé Luiz Félix. A Flávia Renata, muito obrigado. E a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Eu vou ler com cuidado após o evento. Queria convidar vocês a participarem no nosso canal no YouTube. MyFest, Brooklyn Fest Brasil, no YouTube. No Brooklyn Fest São Paulo, no Facebook. E se vocês quiserem comprar alguma coisa, a gente jogou os expositores, o apoio de uma ação aos empreendedores, né, no Instagram, que é MyFest, BrooklynFest. Então, ou melhor, brooklynfest.myfest, lá no Instagram, se vocês quiserem passar para conhecer os artesanatos dos nossos eventos. Muito obrigado para vocês. Não existe nenhuma possibilidade, sem conhecimento, sem a ciência e sem a cultura, nós não seremos um país de primeiro mundo. De primeiro mundo que nós somos hoje. Muito obrigado. Luiz, nós agradecemos muito a sua participação, o seu incentivo. Anteontem fizemos uma oficina que fala da curadoria, dos processos dos curadores, do patrimônio cultural. Você é um curador do patrimônio cultural e aquele patrimônio e que é tão importante quanto o outro, e você dá visibilidade a isso. Então, nós agradecemos muito a você. Eu queria saudar o prefeito Oscar, que chegou há pouco. Eu não sei se ele quer falar bom dia, porque nós precisamos da fala dele mais no final. Oscar, tudo bem com você? Está nos ouvindo? Sim, professor. Bom dia a todos os participantes. Uma alegria muito grande poder participar com vocês. Estou à disposição aqui e aguardando ouvir atentamente a fala do professor e fiquei bastante empolgado e impressionado com ela. Obrigado pela oportunidade e fico no aguardo do momento adequado para poder falar alguma coisa. Obrigado, bom dia a todos. Eu pediria licença ao professor Zé Luiz Félix. Eu pediria a licença para institucionalmente fazer um agradecimento ao professor Oscar Gozzi, prefeito de Tarumã. Eu vi que ele fez a abertura do livro. Então, institucionalmente, professor Oscar, prefeito, tem aqui o meu abraço da professora da Márcia Djanikian, que é a nossa presidente, a Márcia Djanikian, presidente da Associação do Brooklyn. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Muito obrigado também. Então, feito isso, nós passamos agora à apresentação do livro. Eu pedi à Flávia que fizesse a apresentação, mas antes, Flávia, eu queria tomar a liberdade de ler um texto que eu sempre leio em algumas reuniões, e é um texto que tem tudo a ver com o Brooklyn Fest, com o tema do compartilhamento, o tema do outro, a cultura do outro, o imigrante que chega e que muitas vezes causa estranheza e as pessoas tendem a rejeitar, né? Eu já vi cenas interessantes das pessoas criticando a presença, por exemplo, de bolivianos no Brasil, sendo que a origem desses críticos às vezes é italiana, espanhola, japonesa. Quer dizer, somos uma grande mistura de nações e temos que respeitar a presença do outro. É nesse sentido que eu sempre saco esse texto do Benno Aust. Benno Aust foi um alemão que viveu em São Paulo nos anos 60 e ele escreveu muitos textos todos em alemão. Essa é uma das peças mais interessantes, que é uma balada. É um texto poético. A balada é sempre um texto poético que tem os três elementos da poesia e da literatura, né? Tem o épico, tem o lírico e tem o dramático. Benno Aust escreve para nós a balada do fazer o bem.
Eu vou ler a tradução que eu fiz há algum tempo, para que vocês sintam um pouquinho o clima que nós vamos entrar agora, que é um clima de literatura, da apresentação do livro, que não é um livro de história, mas é um livro de literatura, um livro que tem poesia, um livro que tem textos literários, né, mas tem também um fundo histórico e revelador da história de Tarumã. O texto A Balada do Fazer o Bem diz o seguinte: aí veio um cara de longe e diz que não era o que diz, mas as pessoas torceram o nariz. Ele foi ao rio, pescou um peixe, colocou a mesa ali para todos, mas as pessoas torceram o nariz. De manhã foi à mata, retornou à noite com uma paca, mas as pessoas torceram o nariz. No dia seguinte foi ao campo, trabalhou com os outros um tanto, mas as pessoas torceram o nariz. Aí pegou fogo na casa do vizinho, ele salvou a criança do seu ninho, e as pessoas ficaram assistindo. Não passou um dia sem que ele tratasse os outros por você, mas as pessoas torceram o nariz. No sábado à noite, estava feliz na festa, cantou na testa a balada do fazer o bem, mas as pessoas não mudaram também. No domingo, bem cedinho, falou que queria ir embora, de fininho. Aí as pessoas ficaram espantadas. Ele emigrou para outra cidade. Na roupa, uma flor diferente de verdade. E atrás dele ficaram aqueles cara metade. E quando ele já ia bem longe, aí um cara perguntou: quem era aquele louco de paixão? Daí as pessoas mudaram de expressão. Então, veja o que o Beno Alves consegue fazer. Ele mostra aquele patrimônio cultural menos fora da grande visibilidade da massa e como ele consegue fazer, ao fim e ao cabo, as pessoas mudarem de atitude e de expressão. Com isso, eu peço à Flávia que faça a apresentação do livro, Flávia, no tempo que você conseguiu, o mais curto possível, né? E aí depois eu quero falar um pouquinho das origens do livro, mas depois da Flávia, depois abrimos para os autores, para a gente ouvir um pouquinho também dos autores. Flávia. Bom dia a todos. Então, eu passo agora para a apresentação do livro. O livro Narrativas nasceu da motivação criada pelos eventos de rua da Associação de Moradores e Empreendedores do Brooklyn, notadamente a Brooklyn Fest e a Mai Fest. Estes eventos valorizam permanentemente a cultura popular, regional e a pesquisa acerca das comunidades de imigrantes alemães espalhadas pelo Brasil. Foi assim que os organizadores do evento do Brooklyn nos conheceram, mais especificamente na pessoa do Luiz Delfino. Ele nos conheceu e nos convidou para uma apresentação de nossas pesquisas em São Paulo. Foi em 2016, nós fomos convidados para fazer o lançamento do nosso livro, que é o resultado da minha pesquisa de mestrado com orientação do professor José Luiz Félix. A partir disso, nós criamos um vínculo muito forte de amizade, de companheirismo e de trabalho juntos. E também estreitamos ainda mais as relações entre os municípios, com eventos culturais específicos e que pudessem mostrar a cultura do interior e de comunidades de imigrantes. Tendo em vista que grande parte do interior de São Paulo é constituída por imigrantes de alemães, espanhóis, italianos, japoneses, árabes, judeus, sírios e tantas outras nacionalidades, tivemos a ideia de montar um livro com as informações dos imigrantes e descendentes de alemães de Tarumã. A concepção original foi do então prefeito Jairo e o desenvolvimento do projeto do professor José Luiz Félix. A partir de 2017, iniciamos os trabalhos. Começamos um levantamento de famílias alemãs em Tarumã, via cartório local. Nesse momento, nós conhecemos a Maquele e passamos a ter o apoio dela, a partir de então. Também buscamos informações na prefeitura, na comunidade local, no SEDAP e na internet. Fizemos entrevistas com descendentes de alemães e aproveitamos outras entrevistas antigas.
Aos poucos, nós fomos acumulando um universo de informações, documentos, fotos e dados gerais sobre a presença de alemães e descendentes em Tarumã, o que possibilitou a produção de narrativas. Então, tínhamos as narrativas dos fatos, as notícias das narrativas e as narrativas ficcionais com colorido literário. Juntamos a isto as ilustrações feitas por artistas e um projeto artístico da capa. Pronto! Estava feito o primeiro boneco do livro que queremos lançar no dia 3 de dezembro, às 15 horas, no CIEC de Tarumã. A estrutura do livro, portanto, ficou assim: uma primeira parte, com as notícias dos fatos ocorridos ao longo do processo de criação e desenvolvimento de Tarumã, e a outra parte com as narrativas. Nas notícias, vencemos alguns mitos e recolocamos a história real de Tarumã, conforme jornais, publicações, escrituras, fotos e outros documentos dispersos em hemerotecas e arquivos. Nas narrativas, nos deliciamos, contando as peripécias dos pioneiros e de seus descendentes. São 30 textos de 12 autores. Estas histórias, ou devemos chamar de histórias, preenchem lacunas das notícias num misto de criatividade e ficção. Vão desde a bolada que o bispo levou até o juízo final, confabulado pelo pastor Vrede. Claro, passa pelo coronel e suas obsessões, o futebol, por exemplo, passa pela princesa coronel, pelas famílias alemãs, italianas e de outras nacionalidades, pelas lembranças e memórias, pelas homenagens, pelos grandes feitos ou feitos marcantes, não raro trágicos, culminando nas aventuras de caçadas, de crenças, de crendices, repicando o passado de Tarumã, dando a ele um gosto novo na forma de narrativas. Portanto, o livro que aqui pré-lançamos traz os diferentes momentos históricos de Tarumã. É uma forma de perpetuar os feitos dos nossos antepassados, das dificuldades deles até chegar ao desenho que Tarumã tem hoje. É um momento histórico, ou Die Zeit, tema da Brooklyn Fest, onde os imigrantes e mineiros tiveram que aprender a arte da convivência, onde o fazendeiro coronel teve que ceder o seu poder aos novos moradores. O padre poderoso teve que dialogar com o pastor e com o leigo, e o farmacêutico foi médico por um bom tempo. O livro é o retrato de uma época, de uma era, o fim de um Brasil velho e o início de uma nova etapa, com a valorização da Vila Lex, da cidade de Tarumã, das grandes usinas. Vale a pena ser lido. E agora eu gostaria de contar uma história. Eu selecionei uma história que não foi escrita por mim. Eu não quis falar de uma história que eu mesma escrevi, então eu selecionei uma outra que fala de uma mulher muito importante na história de Tarumã, uma mulher forte, decidida, que retrata a mulher imigrante, que passou não apenas por essa imigração em Tarumã, mas que já veio de uma família de imigrantes. Então, nasceu nos Estados Unidos, dos Estados Unidos ela foi para a Alemanha, da Alemanha ela veio para o Brasil, se instalou na Colônia Lex. Viveu por algum tempo e depois ela decide retornar. Então, esse texto que eu vou ler um trecho, né? Se trata da Princesa Coronel, foi escrita pela Macaulay. E a minha escolha é justamente porque retrata essa mulher forte, que as mulheres imigrantes, todas elas são mulheres fortes, ou porque já eram fortes, ou se tornaram fortes devido às dificuldades que encontraram quando chegaram, quando imigraram, devido a tudo que enfrentaram. E eu me coloco como essa mulher, né, forte, destemida, que desbrava, decidida. Então, trata da história do coronel e sua princesa, que decide voltar à sua terra natal, levando com ela poucos pertences e 3 dos 5 filhos que tiveram com o coronel. A princesa coronel e seus filhos se instalaram em São Paulo por alguns meses, até a partida para os Estados Unidos. O trecho que vou ler se passa dentro do avião,
em um momento em que a princesa, na tentativa de acalmar os filhos, inicia essa história, ou melhor, história. Era uma vez um coronel, forte, alto, descendente de alemão. Já sei, papa? Não, my Liebling, parece, mas não é. Posso continuar? Era uma vez um coronel, forte, alto, descendente de alemão. Ele era farmacêutico, vivia numa vila, mas muito distante. Na verdade, ele construiu uma cidade num lugar muito distante. Havia uma farmácia aqui, uma prisão acolá, uma igreja ao centro, ao lado de um cartório, além de muitos lotes à venda. O coronel era bastante inteligente e rapidamente tratou de formar seu próprio reino terrestre. Com um imenso mapa em mãos, por ele mesmo desenhado e cartografado, dividiu toda a gleba de propriedade de sua família, em vários pedaços e os vendeu para todos aqueles que ali pretendiam fixar suas residências, plantar e trabalhar na terra. Nossa, mama, ele tinha sua própria cidade? Exato, ele tinha seu próprio reino dourado. Continuando, ele cuidava dos enfermos. Todos os doentes da vila o procuravam para serem medicados. Ele fabricava remédios que funcionavam como uma espécie de elixir da vida. E rapidamente seus clientes estavam curados após usarem o medicamento. O coronel tinha seu próprio reino, seu próprio time de futebol, o seu próprio estádio, pois era apaixonado pela bola rolando em campo. Um dia, quando chamado para tratar de um enfermo, conheceu uma linda, inteligente, graciosa e encantadora Gretchen, por quem se apaixonou. Dias depois, voltou à residência da família, colocou-a na charrete e a levou para morar com ele, em seu reino dourado. Tiveram filhos, 5 no total, e viveram felizes para sempre. Uau, mama! Ele tinha seu próprio reino, um time de futebol e uma linda princesa. Sim, my Liebling, o verdadeiro conto de fadas. Nesse instante, a senhora coronel suspirou profundamente e, nostálgica, adormeceu. Então, o restante da história, eu convido vocês a lerem no livro, tá? Eu só quis ler um trechinho para deixar esse gostinho de quero mais. Essa narrativa foi escrita pela Macaulay, por sinal, muito bem escrita, cheia de poesia, cheia de encantamentos. Parabéns, viu, Macaulay? Assim como essa história, tem muitas outras que nos deixam encantados. É um livro encantador. Eu sou muito... Eu falar disso, né? Eu sou apaixonada por isso, então é muito difícil eu pensar diferente. Então, eu encerro por aqui a minha fala. Agradeço imensamente essa oportunidade. Agradeço essa possibilidade que o Zé Luiz nos deu de fazer parte desse projeto que ele estava à frente, liderando e nos envolvendo, nos contagiando, não deixando a gente desanimar, né, ficar para trás. Então, agradeço imensamente você, Zé Luiz, por essa oportunidade, como o Luiz Delfino falou, pela sua generosidade, que nos coloca junto com você nos seus feitos, nos seus trabalhos. Muito obrigada. Então, eu, como aluna, né, fui aluna dele nos meus 4 anos na faculdade, depois eu fui orientanda numa pós, no mestrado. Então, eu conheço de perto toda essa generosidade aí. Muito obrigada. Tenho muita gratidão por tudo. Obrigado, Flávia. Eu não sei se a Macaulay gostaria de falar agora. Macaulay, fique à vontade. Você foi citada. Estou até um pouco emocionada com suas palavras, Flávia. Foi uma surpresa para mim a leitura do trecho da narrativa da Princesa Coronel. Então, a narrativa da Princesa Coronel, ela nasceu de vários bate-papos, né, entre Zé e eu, né, do interesse da gente realmente escrever sobre uma mulher forte, que aparentemente a história dela se inicia como uma história de contos de fadas, uma moça muito jovem, né,
casa com o coronel, enfim. Então, a princesa vem da parte que o conceito de princesa dela ser inicialmente frágil, mas ela se mostrou uma mulher muito forte, segura e decidida, tanto que partiu do Brasil com seus filhos, deixando o coronel e todo o Reino Dourado, né? Então, a narrativa nasceu dessa ideia, dessa mulher inicialmente princesa, mas ao mesmo tempo se transformou numa mulher muito forte, a senhora coronel. Então, a história é baseada nesse contexto aí. Isso, obrigada. Obrigada pela leitura. Obrigada também pela ideia, pelas conversas, Félix. Valiosas. A gente aqui agradece, Maquiane. Você realmente conseguiu colocar dois conceitos que parecem tão antagônicos de forma poética. Eu adorei a ideia de Princesa Coronel desde o começo e acompanhei a produção do texto, né? De maneira que é realmente um grande mérito seu, assim como dos outros todos, cada um tem o seu mérito. Por acaso nós pegamos esse que a Flávia selecionou. Se me permitem, eu quero selecionar um que é para que as outras pessoas, quem não conhece o livro, tenha uma ideia do que é esse livro, né? Essa primeira ideia que a Flávia e a Maquele passaram, ela é baseada no fato, o fato de existir a segunda esposa do coronel fundador de Tarumã, que é o Gilberto Lex. Então, na verdade, tem um fundo histórico e depois tem essa criatividade com conceitos maravilhosos e um estilo de escrever que sugere bastante poesia e bastante imagens dessa força feminina, né, que simplesmente leva as crianças para os Estados Unidos. Não eram qualquer crianças, eram os filhos preferidos, amados do coronel, que jamais permitiria que isso acontecesse. E aconteceu, né? Enfim, o trecho que eu escolhi tem como fundo factual a entrevista da dona Olga Abelbeck, né? E ela conta para nós uma historinha rápida durante a entrevista que a gente fez com ela. Ela disse assim: a gente vinha lá da Água Bonita para Tarumã e sempre tinha numa turminha para a escola, e sempre havia uma menina que queria bater em todo mundo. Ela escolhia um para bater um determinado dia, né? E aí ela estava percebendo que um dia chegaria a vez dela de apanhar dessa moça que era meio gorda, com seios enormes e um cabelão, um rosto grandão, e que impunha e transportava um medo para essas crianças. E havia até um menino lá que já era freguês dela de apanhar no caminho, retornando para a Água Bonita, depois de frequentar a escola na Vila Lex, que já era, se não me engano, Tarumã, né? Então, essa narrativa constrói toda essa passagem, e eu vou ler só o finzinho da narrativa, porque a protagonista, que é aqui, digamos, baseada na história da dona Olga, o que eu vou ler, obviamente, o que está na narrativa já não é mais a realidade, é um pouco o devaneio do autor, né? Ela percebeu que a moça iria bater nela num determinado dia, então ela dá uma tijolada na testa dessa moça que se chamava Erondina, né? O nome também é belíssimo, porque tem a ver com esses seios enormes, né? E dessa imposição. Ela caminhava rapidamente e os seios iam adiante, prontos para destruir a menina, né? Então, ela dá uma tijolada e corre para casa. Isso foi numa sexta-feira, e aí, claro, no sábado, a mãe aparece para reclamar a violência do mais frágil contra o mais forte, que estava acostumado a bater em todo mundo. O texto final diz: aquele dia não saí de casa mais. Sábado, a Erondina apareceu com sua mãe. Houve um bate-boca com minha mãe. Eu vi pela janela que ela estava com um turbante branco pintado de vermelho na frente. Suas mamicas haviam murchado.
ela era bem menor do que eu imaginava. Ouvi ainda minha mãe dizer que sirva de lição e que ela não bata em mais ninguém na escola. Deste dia em diante, passei a ser a mais respeitada. Até olhei algumas vezes no banheiro para ver se meus peitos já haviam crescido um pouquinho. Só para vocês curtirem, não vou comentar, nem acho que nem é o caso de comentar, porque é uma das muitas histórias escritas por todos os nossos colegas. E eu vou fechar esse bloco, não vou fechar, vou fechar a minha fala e passar para os outros autores, agradecendo profundamente ao Jairo, mentor desse livro, das coisas do Brooklyn, ao Oscar, sempre pelo apoio e continuidade no projeto. Eu quero dizer sempre ao Oscar e ao Jairo que valeu a pena vocês incentivarem. E, claro, a Geni, né, que nos cuidou de todos os contatos e, apesar das dificuldades que a Geni teve no momento que a gente estava iniciando, ela continuou firme e forte como se nada tivesse acontecido, né? E superou tudo isso e até ajudou escrevendo uma narrativa que dividi com ela, uma narrativa que eu gosto muito, por sinal, até pensei em ler essa, mas não li. E, claro, a Kelly no cartório, abrindo as portas do cartório, buscando outras certidões no cartório de Assis com Vinícius e nos fornecendo essa documentação toda. Ela chegou a protocolar o pedido que a gente fez para o juiz liberou, e eu acho que até depois a gente precisa dar um retorno ao juiz, ou mandar um livro para ele vai gostar muito. E também, principalmente, eu acho que todos concordam, não podemos esquecer duas figuras fundamentais, fontes naturais de pesquisa. O Helder, com o seu arquivo, acervo, museu particular, né? Que é uma das fontes mais incríveis de Tarumã. O Helder é tudo, é um museu, é um acervo de informações, é algo espetacular, né? Então, sem o Helder, a gente não teria feito tanto progresso quanto a gente fez. E também sem o Sérgio Vick, que contatou a Maquele e forneceu para nós uma quantidade de informações no Drive, abriu uma pasta e postou tudo o que encontrou no mundo inteiro sobre Tarumã e esses alemães, né? E nós descobrimos coisas impressionantes, né? Nós descobrimos, por exemplo, que o nome do pai do Gilberto Lex, que é o fundador, que é o grande mentor de Tarumã, é um médico alemão chamado Matthias Lex, né? E, assim, através das pesquisas do Sérgio, nós conseguimos identificar onde ele nasceu, com quem ele casou, como foi batizado, onde ele estudou, cresceu, o diploma que ele recebe da Universidade Alemã de médico e que vem Mathiae, que é o genitivo latino para Matias, né? E que acabou passando para alguns textos como Mathiae Lex. Isso é o genitivo, que significa do Matias, né? Então, a gente foi descobrindo coisas incríveis, assim, que parecem ser vírgulas, detalhes, mas que são importantes. Então, meu profundo agradecimento a todos os autores, mas um especial a esses autores e mentores que eu mencionei. A origem do projeto foi o Brooklyn, né? O evento de rua do Brooklyn que valoriza, e que agora traz um tema de Zeit, o momento, né? Momento histórico. E assim, esses alemães todos viveram o seu momento na colônia, com todas as dificuldades da sua época, do seu momento, e nós vivemos um momento parecido com tantas dificuldades de não poder nem lançar um livro, assim, tomar sei lá, uma champanhe e brindar e dizer, finalmente terminamos um projeto, né? Então, também são dificuldades de um momento. Mas esse momento ensina para a gente o compartilhamento, a convivência, né? E precisa ensinar mais, ensinar a tolerância, porque é um momento que deixa os nervos à flor da pele. O ser humano é um produto inacabado. Ele precisa ser o tempo todo lapidado através da educação e através desses conceitos que dão formação às pessoas. Então, eu acho que o livro, nesse sentido, ajuda a
mostrar que o caminho é esse, é de observar o momento histórico, entendê-lo, interpretá-lo e depois compartilhar essas informações com os outros, né? E isso só é possível quem olha para a sua memória. Por isso nós colocamos lá na capa as ideias básicas dos teóricos de memória coletiva. Bom, eu vou ficar por aqui porque eu não quero me estender mais, estou preocupado com as falas finais. Nós temos mais autores, eu pedi até ao Rogério que falasse um pouco, porque o livro foi ilustrado pelo Rogério e pelo João Vitor, dois artistas que, olhando as fotos do Helder, fizeram uma gravura, né? Uma ilustração para o livro nosso. E fizeram isso com a maior boa vontade, né? Principalmente o João Vitor, que é de um perfeccionismo impressionante. Quem olhar no livro, por exemplo, a foto do casarão, vai ver detalhes que parecem uma fotografia. Aquilo foi feito pelo João Vitor. É algo impressionante. E o Rogério fazer com uma velocidade, com os recursos modernos, né? E ampliando para ver os detalhes, também fez isso. Então, Rogério, se você puder dar umas palavrinhas, e depois nós abrimos para os outros autores que estiverem aí. Fique à vontade. Eu só gostaria de dizer que foi muito gratificante, né, ter contribuído de alguma forma com esse projeto. E o aspecto mais enriquecedor foi o de poder reunir duas paixões pessoais, que são o desenho e a historiografia, e ainda conhecer o passado de Tarumã, que eu não conhecia nada sobre a cidade, a riqueza do seu contexto de formação, bem como os relatos, né, dos autores do livro. Eu acho também que esse trabalho de preservação da memória histórica vai proporcionar à população de Tarumã uma exaltação e reconhecimento da sua identidade, o empenho, a fibra dos seus antepassados e como eles se adaptaram, né, a uma nova realidade, a uma nova cultura, né. Muito obrigado, Rogério. Pode concluir, fica à vontade. Já concluí. Sabe que eu falo pouco. Tá bom. Então, eu convido, o Rogério é nosso aluno de alemão, né? Outros alunos nós convidamos, alguns começaram a participar, depois desistiram. Mas o Rogério ficou firme fazendo as ilustrações e, de quebra, lia os textos, porque eu passava os textos para ele ler, então também ajudou nessa leitura dos textos. Eu gostaria muito... Obrigado, Rogério. Eu vou passar adiante porque o horário nosso já está bastante avançado. Nós teríamos mais algum autor aí que gostaria de falar? Nós já ouvimos a Maquele, a Flávia, eu falei bastante, o Rogério falou agora. Posso falar alguma coisa, Zé? Temos mais? Acho que temos o Marcos, né, Marcos? O seu, por favor. Eu queria, bem curtinho, destacar as palavras do Luiz Delfino, logo no início, sobre a educação, o conhecimento, a empatia, a história, quer dizer, que a Brooklyn fez, que faz esse movimento, essa busca daquelas pessoas esquecidas, né? Como eu também não conhecia o Luiz, é uma enorme satisfação vê-lo e conhecer uma pessoa tão interessada e dizer palavras tão importantes assim, e que realmente me tocam. Então, esse momento do tempo presente, né, é a busca do conhecimento, né? E o que me chamou a atenção é essa coisa da história, do nome, aquele que não tem história, ou que está esquecido. Precisamos, como se estivéssemos correndo atrás de nós mesmos, e só vou citar aqui, dentro desse contexto, algo do Brecht, as perguntas de um operário letrado. Ele começa assim: quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras, e por aí vai, né?
queria colocar dentro desse contexto o organizador do livro, o Luiz, né, perdão, o Zé, porque ele fez o que o Brecht tá dizendo, né? Ele construiu aqui algo assim, e esse momento realmente de a gente construir novas formas, né? Porque a poesia ela está justamente nesse movimento de você achar uma forma, algo novo para colocar dentro de uma forma nova, né? É o conteúdo um novo conteúdo dentro de uma nova forma. E o livro, eu não tinha reparado, mas ele tem no início os autores, né? Ele não coloca o nome dos autores, esse escreveu isso, quer dizer, essa coisa e colocou na capa do livro, né, todos os autores, de modo que eu não sei quem escreveu que história. Isso para mim me chamou a atenção e acho que ficou muito, muito interessante, né, dessa forma, né? Mas gostei muito, Zé, assim, não só disso, como todas as pessoas envolvidas, esse trabalho foi realmente assim. Eu sou péssimo para falar porque eu faço uma grande confusão. Mas eu acredito que realmente nós estamos num momento muito interessante e fico feliz em saber que isso não é uma coisa nossa, mas que eu consigo perceber, principalmente, quer dizer, em pessoas simples, humildes, muito brilho, muita vontade, e daí que vão nascer coisas interessantes. Eu acredito mesmo nesse ser humano que está assim vendo coisas que talvez estavam escondidas, né? E essa busca da memória, quer dizer, como a gente voltar para casa, né? Então visitar os nossos antepassados, né? Para mim participar dessa história, porque eu sou filho de 1826 que vieram os primeiros antepassados lá da Alemanha para uma região lá. Então, para mim, assim, mesmo sendo tarumão, né, que eu não tenho nenhum descendente aqui, mas são meus pais, vamos dizer assim, voltar para a casa dos pais, para mim é isso. É a gente ver da onde que veio, o que aconteceu e o que nós estamos fazendo. E essa questão da terra, quer dizer, como que a terra foi ocupada, é uma reflexão muito interessante em todas as áreas, né? Não só de literatura, mas em todos os campos a gente pode encontrar ali um viés, né, para a gente refletir. Muito obrigado por poder participar desse grupo e de poder partilhar conhecimento com todos. Alceu, obrigado pelas suas palavras. Eu queria só lembrar que nós conseguimos a ajuda do Rogério por indicação sua, lembra? Nós estávamos meio desesperados procurando ilustradores e você indicou o Rogério, essa figura de rancharia que... ele ficava desenhando nas minhas aulas, ele ficava desenhando, aí ele não prestava atenção, ficava desenhando. Brincadeira. Era um exercício para o livro já. Muito obrigado, Alceu. Queria só destacar ainda, enquanto não aparece nenhum outro autor, que eu não estou acompanhando a lista, está aberto o espaço para os autores, ilustradores e o capista, não sei se o Brito está. O Brito acho que não vi na lista. Um pouquinho sobre a capa e o Brito, a Maquele que conhece o Brito, não sei se você quer falar, Maquele, mas foi um trabalho de profissional, primeiríssima categoria, fez uma montagem, quem olhar a capa é trabalho nota 10, né? Ele fez uma montagem, distribuiu o material e o perfeccionismo dele também contribuiu para essa maravilha de capa. Eu não sei se a Maquele quer falar um pouquinho sobre a capa, mas por ter mais proximidade com o Brito, eu fiquei muito feliz, Maquele. Também fiquei muito feliz. Infelizmente, ele não pôde participar da live. Ele é design gráfico e um artista também, pinta telas maravilhosas também. E nos presenteou com essa capa muito bem feita, ficou muito bonita, muito perfeccionista mesmo.
várias correções, várias vezes a gente pedia para mudar e ele sempre disposto a nos ajudar e a atender todas as nossas expectativas, as nossas necessidades. Meu agradecimento aqui para o Ricardo Brito. De fato, depois quem tiver o livro na mão, dê uma olhada, porque vale a pena olhar. A capa tem um fundo, é o Gilberto Lex, em 1915, pensando o projeto do sertão, né? Como é que ele iria ocupar a fazenda e desenvolver o projeto do pai, que resulta depois na cidade de Tarumã e no município de Tarumã. E depois, na frente do Gilberto Lex, farmacêutico, recém-formado em São Paulo, ele está numa praça, provavelmente ali em São Paulo, no centro, ali perto do Anhangabaú, e ali ele está refletindo sobre isso. E aí, na capa, o Brito distribuiu ilustrações de fotos do arquivo do Helder, né, a quem a gente não se cansa de agradecer. Aquilo são fotos mesmo, e elas são um resumo da história de Tarumã. São as melhores fotos que nós encontramos. A principal dela é o estádio de futebol com os quiosques. É uma peça artística impressionante. Tenho absoluta certeza que os melhores críticos iriam amar essa foto, esse trabalho. Zé, você me ouve agora? Ô, Marcos, fala aí você então, fica à vontade. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu fiquei muito feliz e emocionado em ter recebido o convite lá no Departamento de Letras Modernas, em uma conversa com o professor José Luiz. Eu já o acompanho há muitos anos, fui aluno lá no curso de alemão, sou estudioso de alemão até hoje, e fiquei muito feliz em poder contribuir com 2 narrativas. E para mim foi um prazer enorme, e lá em uma das narrativas eu digo que a história sempre continua, né? O tempo dos Abelbeck chegando no Brasil em 1923 eram tempos difíceis, e hoje também estamos em tempos difíceis. Mas a minha fala aqui é dizer que a história sempre continua, porque no livro eu pude compartilhar alguns enigmas nas minhas falas ali. Uma delas é que a irmã do meu avô e nunca se puderam se reencontrar. Se perderam aqui no Brasil. E um dos primos do meu avô retornou para a Alemanha, que eu também cito ali no livro com o texto do Recomeço. Né? Tive a oportunidade de ter contato com eles até há pouco tempo atrás. Então, eu faço aqui as minhas palavras, que a história continua. Eu estou em busca dessa história perdida, né, da minha família, da minha tia-avó, que se perderam aí, né, no tempo, na vida, pelas dificuldades. Então, por isso também eu queria agradecer a oportunidade de ter colocado isso, né, porque para mim tem um preço muito grande nesse livro, que eu, como filho de Tarumã, como homem Tarumã, minha família toda está lá, e agradeço a essa oportunidade a todos os envolvidos. Muito obrigado. Marcos, obrigado pelas suas palavras. De fato, as suas narrativas lá, elas terminam com a ideia da continuidade. Isso é muito legal. Temos mais algum autor? Ilustrador? Eu não corri a lista, por isso que estou perguntando. Então, nós podemos entrar na parte final desse pré-lançamento. Eu gostaria de ver se a Kelly ou então a Kelly, que tem necessidade de sair, se você estiver aí, Kelly, quiser fazer as suas últimas palavras. Ela já saiu, Zé. Já saiu, não tem problema. Nós temos o Dario aí no grupo? Vamos ver. Acho que o Dario também saiu. Saiu.
Não tem problema. Nós estamos ainda com o Oscar, né? E antes de passar para o Oscar, eu queria perguntar ao Luiz, que está lá no Brooklyn. Luiz, você quer fazer as suas palavras finais para a gente começar a fazer o fecho do pré-lançamento? Queria dizer uma coisa que um dia perguntaram para o Bergman, que é o diretor de cinema, o que era o cinema. Ele disse: o gesto que realmente vale a pena é aquele que estabelece contato, que comunica, que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Quero dizer que esse livro exatamente é a essência do Brooklyn Fest Virtual 2020. Muito obrigado. Nós é que agradecemos sempre, Luiz. Antes de passar, alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente já caminhar para o fecho? Senão eu vou passar ao prefeito. Vamos ver se ele está aqui com a gente. Estou tentando abrir a minha... Assim, abriu. Já passo, então, ao Oscar, para que ele faça o fechamento, porque eu sei que o Oscar é um professor e, ao mesmo tempo, um político dedicado às causas sociais e um verdadeiro homem da síntese. Então, ele pode fazer para nós o fecho final desse pré-lançamento. Antes, porém, eu gostaria de ouvir a Geni, mas até agora a Geni não se manifestou. Poderia falar um pouquinho, Geni? Por favor, você deu tantas ideias boas ao projeto e não vai falar nada? Eu vou falar, então, como tarumanense que sou. Vocês falam da questão do produto, né? De como tudo foi pensado, elaborado e finalizado. E eu vou falar do prazer do tarumanense em receber vocês nas casas, em receber e ouvir. A sua paciência, Zé, a sua paixão em ouvir as pessoas. Se eu não ficasse ali cortando você, você passava o dia numa entrevista, conversando com a família, tentando tirar o máximo, porque a sua curiosidade é assim, é por isso que existe agora esse livro, porque a sua curiosidade, ela é incrível. Parece que você entrava na família, você fazia uma viagem no tempo com a pessoa entrevistada e ia longe. E a alegria dessas pessoas em receber a equipe e ser ouvido, e ser valorizado. É a essência. Então, a minha vida aqui em Tarumã não passou em vão. Alguém está aqui valorizando, alguém está valorizando a família alemã aqui nessa cidade. Então, como tarumanense, eu vi muito esse lado, o prazer e a alegria das famílias em receber a equipe e perceber a valorização que esse evento tem dado a eles. Então, quero agradecer a oportunidade de ter participado de algo assim tão generoso e tão lindo que foi. A minha parte era fazer essa ponte, mas eu cresci muito, eu aprendi muito, e eu amo você, conversando com você, aprendi muito, cresci muito. Então, assim, e eu acredito que todo tarumanense também, que foi ouvido, as famílias ouvidas estão muito, elas estão, assim, percebendo a importância que tem aqui na nossa cidade. E no dia do lançamento, eu acredito que elas vão ser ainda mais, elas vão se sentir ainda mais valorizadas. É isso. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado, nós falamos sempre para você, Geni, porque você não desanimou de jeito nenhum, e de pronto pegava o celular e falava, espera que eu já vou resolver isso, e resolvia. Essa eficiência e essa dedicação, elas também foram decisivas para chegar onde nós chegamos aqui. Temos mais alguma fala? Eu gostaria de fazer uma fala para agradecer aos entrevistados de Tarumã. Nós usamos entrevistas antigas, a quem nós agradecemos, né, feitas num outro projeto, mas especialmente
ao seu Valdemar Louser, ao Lone, à dona Érica, à dona Olga Aberbeck, à dona Helga Grünzweig, ao seu Bruno Adão Volk, ao Ruben Schwartz, ao seu Onofre, ao Darcy Paiter, ao Guilherme Rosley, ao seu Luizinho Labs, ao tio Sola, né, o Franz Xavier Philipp, e a dona Maria Luísa Frieder, especialmente a eles, um grande agradecimento. Por último, eu já vou passar o Oscar para ele fazer o fecho para a gente. Eu gostaria de destacar a conexão com a Brooklyn Fest, a da empatia. Fazendo essa pesquisa, a gente viu que lá no passado, no início de Tarumã, quando chegaram as famílias alemãs, chegaram também muitas famílias italianas, muitas famílias espanholas, árabes, enfim, de toda a nacionalidade. Então, aqui o livro se preocupou com os alemães e com os descendentes, mas vocês vão ver no interior do livro, tem, por exemplo, uma figura que é o tataravô do Helder, que é o seu Antônio Mascari. Esse Antônio Mascari era simplesmente o cara da região, porque ele resolvia o problema de todo mundo. Até quando uma pessoa falecia, ele mandava fazer o caixão, procurava a família. Então, ele realmente, italiano, rigoroso, ele cuidava de todas as pessoas, de todas as nacionalidades. O que era de se imaginar numa época de nazifascismo, uma coisa impossível de acontecer, pois aqui ele executou na região, em Assis e em Tarumã, principalmente em Tarumã, e o seu Antônio Mascari construiu o seu patrimônio e a sua família na região. Então, assim, também uma homenagem a todos os outros imigrantes que construíram Tarumã e desenvolveram essa região para chegar onde chegou. Então, quando a gente olha hoje e vê que é uma região que produz bastante no estado de São Paulo, que tem um orçamento, tem aí o prefeito Oscar dirigindo esse orçamento, isso só foi possível graças a esses imigrantes e esses brasileiros, como o seu Onofre, que lá na Água da Onça também desenvolveu as suas atividades. Então, meu profundo agradecimento e concebo mesmo o livro como uma homenagem a essas pessoas simples que, na sua simplicidade, constroem. Se não houvesse essa simplicidade, na fala do Alceu, se não houvesse os operários para construir a muralha da China, não teria havido, porque nenhum rei ia colocar sua mãozinha para fazer a muralha da China. Então, aqui uma homenagem a esses trabalhadores, essas pessoas que são grandes intelectuais, grandes projetistas, e, assim, pouco conhecidos e que a gente quer valorizar. Então, o livro é uma homenagem. Posso passar o Oscar? Oscar, fique à vontade para fazer o fecho desse pré-lançamento e lembrar que no dia 3/12, se seguir o projeto que nós estamos desenvolvendo aí com a Geni, nós faremos uma cerimônia fechada. Se houver necessidade de mudar, faremos uma live no dia 13. Até lá a gente vai acompanhando os acontecimentos. Oscar, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor. Uma grande oportunidade de poder falar mais densamente com todos que estão participando nesse momento. Só para posicionar em relação à sua última citação, dia 3 está confirmado e vamos torcer para poder fazer um evento com a presença das famílias, das pessoas lá. Eu reputo que será muito gratificante e emocionante, com certeza. Mas eu gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer, em nome do Luiz Delfino, professor Luiz Delfino, o Brooklyn Fest, pela oportunidade, pela abertura, por esta integração, essa inter-relação com a nossa região, especificamente com Tarumã. Na pessoa do Luiz Delfino, que vem para Tarumã, junto com outras pessoas, faz essa relação com o Jairo, com a Geni, e buscam esse caminho, e através de você, professor José Luiz, começa esse grande projeto. Então, quando eu não estava ainda na prefeitura, mas já tive conhecimento do início desse projeto, já dei a ele uma importância muito grande, porque os registros históricos,
os registros dos momentos mais importantes da história de uma cidade, ele precisa ficar documentado, precisa ficar registrado. E é preciso, naturalmente, que hajam pessoas, hajam figuras como vocês, que possam dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento e a sua criatividade para produzir um material que está contido nesse livro com tanta riqueza e com tanta relevância para o futuro e as próximas gerações do município de Tarumã. O que o Brooklyn Fest e você, professor, com todos os autores, com certeza estão fazendo, estão deixando um legado para Tarumã e para as futuras gerações da nossa cidade de Tarumã. Quiçá outras iniciativas como essa possam existir para que a história de Tarumã possa ir se consagrando no seu caminho, no seu percurso, que está contido lá no nosso hino. Tarumã é uma cidade formadora de princípios. Tarumã é uma cidade batalhadora. Tarumã é uma cidade de trabalhadores. Tarumã é uma cidade que busca, num horizonte, realizar tudo aquilo que se prega e deve ser garantido de uma cidade que tenha idoneidade, ética, ser uma cidade crítica, mas no bom sentido, no sentido construtivo. Então, o que vocês fizeram, e aí, renovando aí o nosso agradecimento, através do professor Luiz Delfino, esse agradecimento ao Brooklyn Fest. E que esse lançamento, professor, aí pré-lançamento, aí através do Brooklyn Fest deste ano de 2020, seja realmente um marco para Tarumã, porque vocês estão dando visibilidade a uma cidade do interior, com 15 mil habitantes, mas que com certeza vai transcender o nosso espaço e vai ficar com visibilidade no estado de São Paulo, no Brasil, quiçá no mundo. Eu quero dizer aqui que quando nós instalamos o município, e que fui o primeiro prefeito lá em 1993, nós tínhamos algumas metas estabelecidas e nós dizíamos, olha, Tarumã era um distrito desconhecido no Brasil, nós gostaríamos que no primeiro mandato Tarumã ficasse conhecido pelo menos no oeste do estado de São Paulo. E a nossa alegria é muito grande com o lançamento desse livro, que nós vamos transcender isso e nós vamos estar com visibilidade internacional, se Deus quiser, porque esse livro ele vai marcar a história de Tarumã para a eternidade. Eu quero também, em nome da Maquele, registrar o meu reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação e doação, mas, em nome dela, agradecer todos os autores que escreveram, que pesquisaram, que buscaram registrar aí parte da história dos imigrantes alemães na cidade de Tarumã. Eu quero agradecer a Geni e o Antônio Marcos, dos dois tarumaenses da articulação mais próxima desse trabalho aí. Em nome deles, dizer que eu estou muito feliz por ter a Geni e o Antônio Marcos nesse momento com esse trabalho de interligação, interlocução com o professor José Luiz, fazendo aí o trabalho da consolidação de todo esse projeto. Você, professor José Luiz, naturalmente, não há palavras que possam agradecer o tanto que vale e o tanto de valioso é o seu trabalho, a sua dedicação. Como disse a Geni, eu faço minhas, Geni, as suas palavras em relação ao professor José Luiz. Eu quero que fique registrado na história de Tarumã, Zé Luiz, essa condecoração pela sua visão, pela sua dedicação, pelo seu carinho com a nossa cidade. Esse livro, ele retrata e registra a história através das narrativas, através da poesia, a história dos imigrantes alemães. Tarumã tem na sua tradição, e aí o livro mostra isso, e a gente que estudou sabe exatamente o que representaram e o que representa a cultura alemã e os imigrantes alemães para a nossa história. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, aqui um testemunho, que essa pesquisa ela trouxe luz, inclusive de esclarecimento a uma parte da história de Tarumã que por muito, muito tempo as pessoas entendiam de forma diferente. Então, a ciência, a pesquisa profunda, a análise dos documentos, o levantamento dos dados concretos, dos registros, lá no SEDAP, nos outros órgãos, no cartório e tal, puderam trazer luz à história de Tarumã,
que agora, definitivamente, não há que se discutir mais em relação à sua origem, em relação à formação, em relação à ocupação da terra, em relação às transmissões dos lotes, em relação a toda a estruturação da nossa cidade. Então, a contribuição, além de valorizar os alemães, além de enaltecer e eternizar a história de Tarumã, ela traz luz à concretude da história verdadeira da nossa cidade. Então, eu quero aqui, por estar prefeito, nesse momento, ter a alegria de poder estar participando do pré-lançamento e do lançamento oficial. Mas eu preciso deixar registrado aqui o trabalho do ex-prefeito, do professor Jairo, que teve a visão também, que teve a iniciativa. Então, que fique registrado o nosso reconhecimento ao Jairo e toda a sua equipe que permitiram a participação lá no Brooklyn Fest, ou depois em Tarumã, fazendo toda essa articulação para que esse projeto fosse levado a cabo e nós pudéssemos chegar nos dias de hoje. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho de dedicação, é um trabalho de muita energia, mas nós temos, com certeza, esse coroamento de uma história de uma cidade que vai se eternizar. Meu agradecimento sincero, muito, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também a nossa Câmara de Vereadores pelo apoio, pelo trabalho, inclusive na questão orçamentária, na liberação do recurso, na aprovação do recurso, para a gente poder fazer o investimento necessário. Então, peço, Vênia, aí se esqueci ou se deixei de mencionar alguém, mas é uma fala de improviso e que eu faço com o coração, porque eu estou emocionado de verificar e participar de um momento dessa história, do registro da história de Tarumã, num trabalho tão qualificado, feito por tantas pessoas dedicadas e voluntárias para que Tarumã tenha esse produto final. Muito obrigado a todos e estamos à disposição para todos os eventos e todos os momentos futuros e, eventualmente, para outros projetos que forem de iniciativa, como esse que aconteceu agora. Muito obrigado, feliz em participar com vocês. Muito obrigado, Oscar. E para fechar de vez agora, eu queria ler o nome dos colaboradores no projeto, né? Mais uma vez, até porque tem alguns que não participaram aí. Como disse o Oscar, o Antônio Marcos, o Alceu, que estava aí com a gente, a Flávia com a gente, a Geni, o Helder, que não apareceu. Ontem ele estava me revelando a dificuldade de entrar no Google Meet. Eu queria treinar com ele à noite, mas não deu tempo. A Maquele, que estava aí com a gente, o Marcos, que falou, o Ney, professor Ney de Cruzalha, grande figura, que escreveu um texto belíssimo sobre a caçada na beira do rio Paranapanema, no fundão lá de Tarumã. A Onaide, que avisou que não poderia estar aqui, a Onaide escreveu um belo texto sobre a família Schwartz. É muito legal. O Sérgio, a quem já falei, e não me canso de agradecer, porque o Sérgio deu todas as fontes existentes nas hemerotecas, na internet, nas bibliotecas por aí. E a Vera Lúcia Caron, que escreveu para nós um texto gostoso, contando as suas memórias. Também agradeço ao João Vitor e ao Rogério pelas ilustrações e ao Ricardo Brito pela capa, a arte da capa belíssima. Com isso, podemos fechar o nosso pré-lançamento, lembrando que no dia 3/12, às 15 horas, se Deus quiser, vamos acontecer num evento limitado. Peço a compreensão das pessoas, porque o momento é de compreensão mesmo. E tenho certeza que a equipe do Oscar vai se articular para transmitir, de modo que as pessoas possam acompanhar, quer pela televisão, quer pela internet, quer pelo celular, de alguma maneira, o lançamento oficial do livro. Oscar, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, pela sua confiança no nosso trabalho. E eu, então, posso, Luiz, que está como mediador lá no Brooklyn, podemos fechar o pré-lançamento? Só queria também fazer um reconhecimento, para lembrar, fazer um agradecimento irrestrito à autoridade que está prefeito, Oscar Góes, que é muito importante hoje, um gestor da área pública estar num evento como esse, para a gente é uma honra, e ainda mais sendo professor, né? Então, um agradecimento irrestrito e a habilidade de falar, não preciso nem dizer, isso vem de ser professor também, mas fazer um agradecimento institucional. Mas eu preciso fazer uma lembrança
ao prefeito Mano de Cruzália, que me atendeu com um carinho excepcional, que eu não posso esquecer, que ele ficou conversando comigo um tempão para entender o que eu estava falando. Ele falou: seu Luiz, quer falar aqui com a Rosana Tasso, por favor? E ele passou a bola para a Rosana, que também foi importante, né, na questão de todo o alinhamento administrativo, de juntar prefeito, 3 prefeitos não deve ser fácil. Juntar um já é difícil, juntar 3. Então eu queria fazer em memória ao Mano Rangel o meu agradecimento irrestrito pela sua habilidade de conversa e pela sua simplicidade, mostra a sua grandeza, porque ele foi de uma habilidade também de juntar os 3 prefeitos, né, Flávio? Não posso esquecer isso. Então, em nome do prefeito Oscar Gozzi, que está prefeito, fazer essa lembrança através do senhor, a habilidade de ser professor, a habilidade que o Mano teve de juntar os 3 prefeitos, o Eduardo Tatu, o Jairo e também o Mano e Cruzália. E fazer um agradecimento irrestrito à cidade de Tarumã. Isso é uma coisa importante. A gente foi lá no Centro Cultural, aquele encontro lá no teatro, foi muito legal, também não posso esquecer, foi lá em Tarumã. Então, muito obrigado a vocês, professor Zé Luiz, pela generosidade sua, muito obrigado. Tá certo, Luiz. Muito obrigado a você, a sua generosidade, do Ademar nos oferecendo o evento do Brooklyn, evento virtual, para a gente fazer o pré-lançamento. Foi uma grande honra, agradeço a todo mundo, um abraço para todos e que Deus nos proteja e nos ilumine para outros projetos. Muito obrigado, pessoal, e fechamos aqui a nossa live de pré-lançamento. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Valeu. Até breve. Até mais.